Eu sei que você provavelmente está ouvindo isso enquanto faz outra coisa, enquanto tenta preencher mais um momento do seu dia com alguma distração. Mas eu preciso que você esteja aqui, presente e inteiro, porque o que eu vou te dizer nos próximos minutos pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Eu sei que já prometeram para você transformações, milagres e reviravoltas, mas eu quero que você me dê uma chance real, porque dessa vez a mudança vai começar dentro da sua mente, num lugar onde ninguém mais pode entrar, num lugar que é só seu. Eu quero te fazer uma pergunta, e eu quero que você responda com sinceridade, mesmo que doa. Você consegue se enxergar vivendo a vida que deseja? Eu disse enxergar, visualizar, ver com clareza, como se fosse um filme projetado na tela da sua mente. Você consegue ver a casa onde quer morar? Consegue sentir o chão daquela casa sob os seus pés? Consegue ouvir os sons daquele lugar? Sentir o cheiro do café passando naquela cozinha que ainda existe só na sua imaginação? Se a sua resposta foi hesitante, se você sentiu um aperto no peito, se algo dentro de você disse "Isso é bonito, mas é para outras pessoas", então você acabou de descobrir exatamente o motivo pelo qual a sua vida ainda está onde está. Você perdeu a capacidade de se ver além do que já é. E sem essa visão, você está andando no escuro. A visualização é a ferramenta mais poderosa que existe dentro de você. E ela está ali disponível 24 horas por semana, 7 dias por semana, sem custo, sem necessidade de aprovação de ninguém. Mas a maioria das pessoas ignora essa ferramenta. A maioria das pessoas acorda, olha para o teto e já começa a pensar nos problemas, nas contas, nas dificuldades, nas coisas que deram errado ontem. E sabe o que acontece quando você alimenta sua mente com isso logo nos primeiros minutos do dia? Você programa o seu cérebro para buscar exatamente aquilo: mais problemas, mais dificuldades, mais dor. Você se torna um ímã para tudo aquilo que teme. E o mais cruel disso tudo é que você faz isso sem perceber. É automático. É um hábito que foi construído ao longo de anos, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. Agora eu quero que você faça algo comigo. Feche os olhos. Eu sei que parece estranho. Eu sei que talvez você esteja em um lugar público. Talvez ache que vai parecer ridículo. Mas feche os olhos. Coloque a mão sobre o seu peito. Sinta o seu coração batendo. Ele está ali, firme, constante, sustentando a sua vida segundo a segundo, sem pedir nada em troca. Agora, enquanto você sente essa batida, eu quero que você imagine uma versão de você daqui a 30 dias. Apenas 30 dias. Imagine que durante esse mês inteiro, todos os dias, por 10 minutos, você sentou em silêncio e visualizou com detalhes a vida que quer construir. Imagine que você fez isso com disciplina, com fé, com intensidade. Agora veja essa versão de você. Como ela caminha, como ela fala, como ela olha para o mundo. Percebe que já é diferente? Percebe que só de imaginar algo dentro de você já se moveu? Isso acontece porque a sua mente é incapaz de diferenciar uma experiência vividamente imaginada de uma experiência real. Quando você visualiza algo com intensidade, com emoção, com todos os seus sentidos envolvidos, o seu cérebro ativa as mesmas áreas que seriam ativadas se aquilo estivesse realmente acontecendo. O seu corpo responde, a sua química muda. Tudo dentro de você começa a se alinhar com aquela imagem. E quando você repete isso dia após dia, algo extraordinário acontece. Você começa a agir de forma diferente. Você começa a tomar decisões que antes pareciam impossíveis. Você começa a enxergar oportunidades que sempre estiveram ali, mas que os seus olhos antigos eram incapazes de ver. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando que isso é simples demais para funcionar. Que se fosse tão fácil, todo mundo já teria a vida dos sonhos. Só que é exatamente aí que mora o segredo. As coisas mais poderosas da vida são simples.
Respirar é simples. Amar é simples. Ser grato é simples. O difícil é ser consistente no simples. O difícil é escolher todos os dias fazer aquilo que parece pequeno demais para fazer diferença. Porque a sua mente quer resultados imediatos. A sua mente quer ver a mudança agora, hoje, nesse instante. E quando isso não acontece, quando você faz por 2 ou 3 dias e a vida continua a mesma, você desiste. Você diz que tentou e que aquilo é bobagem. Mas a verdade é que você abandonou o processo antes dele ter tempo de fazer efeito. Você plantou a semente e arrancou ela da terra antes que a raiz pudesse se firmar. Seguir comigo até o final deste vídeo. Eu sei que você já ouviu isso antes. Eu sei que todo mundo pede isso. Mas hoje é diferente. Hoje eu preparei algo que vai muito além de palavras bonitas. Em algum momento deste vídeo, eu vou te guiar por uma visualização poderosa. Eu vou te pedir para fechar os olhos, vou te pedir para colocar a mão sobre o peito e, por alguns minutos, eu vou te levar até um lugar dentro da sua própria mente, onde a vida que você deseja já existe, já está lá esperando por você. Mas para que esse momento funcione, para que ele realmente toque algo dentro de você, eu preciso que você caminhe comigo desde o começo. Cada palavra que eu vou dizer antes daquela visualização é um preparo, é o seu coração sendo aquecido, é a sua mente sendo aberta, é o terreno sendo arado para que a semente caia no lugar certo. Visualizar por 10 minutos ao dia parece pouco, parece insignificante diante dos seus problemas, diante das suas dívidas, diante das suas dores. Mas eu te digo com toda a convicção que existe dentro de mim. Esses 10 minutos têm o poder de reescrever a história da sua vida. Porque quando você visualiza, você ativa algo que vai muito além do pensamento positivo. Você ativa uma força que conecta a sua intenção com a sua ação. Você dá um endereço para o seu cérebro. Você diz para ele, é para lá que eu quero ir. E o cérebro, essa máquina extraordinária, começa a trabalhar a seu favor, filtrando informações, criando conexões, atraindo circunstâncias que estejam alinhadas com aquela visão. Mas tem uma condição, uma única condição que separa quem transforma a visualização em realidade e quem apenas sonha acordado. E essa condição é a emoção. Você pode imaginar um carro novo na garagem, uma conta bancária cheia, um corpo saudável, um relacionamento pleno. Mas se enquanto imagina você sente que aquilo é mentira, que aquilo é distante, que aquilo é impossível, a sua visualização morre ali mesmo. Ela se torna apenas um pensamento bonito, sem raiz. Para que a visualização funcione, você precisa sentir. Precisa sentir como se já tivesse conquistado. Precisa sentir a alegria, a gratidão, o orgulho, a paz. Precisa deixar o seu corpo inteiro vibrar naquela frequência, porque é a emoção que transforma um pensamento comum numa ordem direta para o universo. E eu sei que isso exige coragem. Eu sei que sentir a alegria de algo que ainda parece tão distante dói. Dói porque uma parte de você acredita que é loucura. Dói porque o mundo te ensinou a ser realista, a manter os pés no chão, a aceitar o que a vida te deu. Mas eu te pergunto, quem definiu o que é realista para você? Quem traçou os limites do que você pode ou merece alcançar? Foram as suas experiências passadas? Foram as pessoas que desistiram ao seu redor? Foi o medo que você herdou de quem veio antes de você? Porque nada disso é verdade sobre quem você pode se tornar. O seu passado é um capítulo já escrito. Ele conta de onde você veio, mas ele é incapaz de determinar para onde você vai. A caneta ainda está na sua mão. Eu quero que você pense numa coisa comigo. Pense em todas as vezes que você imaginou o pior. Todas as vezes que, antes de uma conversa difícil, você já criou na sua cabeça o cenário mais terrível. Antes de uma entrevista de emprego, você já se viu gaguejando, esquecendo as palavras, sendo rejeitado. Antes de começar um projeto, você já imaginou ele fracassando, as pessoas rindo, o dinheiro acabando.
Você percebe o que fez? Você visualizou. Você usou essa mesma ferramenta poderosa, essa mesma capacidade incrível da sua mente, mas usou ela contra você. E o mais impressionante é que, na maioria das vezes, aquilo que você imaginou de ruim acabou acontecendo. E você ainda disse: eu sabia que ia dar errado. Mas a verdade é que deu errado porque você ensaiou o fracasso tantas vezes dentro da sua cabeça que, quando chegou a hora, o seu corpo já sabia exatamente como falhar. Você treinou para isso. Você se preparou para a derrota com uma dedicação que jamais ofereceu a vitória. Isso prova algo que você precisa entender de uma vez por todas. A visualização já está ativa na sua vida. Ela já está operando. A questão é que até agora você deixou ela no piloto automático. E o piloto automático da mente humana é programado para o medo. É programado para a sobrevivência, para a cautela, para enxergar ameaças em cada esquina. Isso fez sentido há milhares de anos, quando o perigo era real. Quando um barulho no mato podia significar a morte. Mas hoje, o barulho no mato é um e-mail do chefe, é uma mensagem que demora para ser respondida, é uma conta que chega no fim do mês. E a sua mente reage da mesma forma, com medo, com tensão, com imagens catastróficas do que pode dar errado. Você está usando a ferramenta mais poderosa que possui para construir exatamente aquilo que quer evitar. Então, quando eu te digo para visualizar por 10 minutos ao dia, eu estou te dizendo para retomar o controle. Estou te dizendo para tirar a sua mente do piloto automático e assumir o volante. Estou te dizendo para parar de ser passageiro da sua própria vida e sentar no banco do motorista. Porque é isso que a visualização consciente faz. Ela te coloca no comando. Ela diz para o seu cérebro: a partir de agora, sou eu quem decide o que imaginar. Sou eu quem escolhe os filmes que passam nessa tela. Sou eu quem escreve os roteiros do que vai acontecer. E eu preciso te contar uma verdade que talvez ninguém tenha te dito. Cada grande conquista que já existiu na história da humanidade nasceu primeiro como uma imagem na mente de alguém. Cada edifício que você vê quando caminha pela cidade, alguém o viu antes, de olhos fechados. Cada empresa que mudou o mundo, alguém a imaginou funcionando antes de ter o primeiro cliente. Cada obra de arte que tocou a alma de milhões, alguém a sentiu dentro de si, antes de colocar o pincel na tela. A criação sempre começa no invisível, sempre. O mundo físico é apenas o reflexo do que foi primeiro construído no mundo mental. E se isso é verdade para tudo o que existe ao seu redor, por que seria diferente para a sua vida? Eu quero que você faça outro exercício comigo agora. Quero que você pense na coisa que mais deseja nesse momento da sua vida. Pode ser algo material, pode ser algo emocional, pode ser uma mudança, uma cura, uma conquista. Segure esse desejo no centro do seu peito. Agora eu quero que você perceba qual foi a primeira reação da sua mente quando pensou nisso. Foi esperança ou foi dúvida? Foi entusiasmo ou medo? Preste atenção, porque essa reação automática revela tudo sobre seu sistema de crenças. Ela mostra o que você realmente acredita ser possível para você. E se a primeira reação foi dúvida, se foi um aperto, se foi uma voz dizendo "isso é demais para mim", então esse é o exato ponto que precisa ser trabalhado. Esse é o muro que está entre você e a vida que deseja. E a visualização praticada com consistência é a ferramenta que vai derrubar esse muro tijolo por tijolo. Porque quando você visualiza todos os dias, você começa a criar familiaridade com aquilo que deseja. O que antes parecia absurdo passa a parecer possível. O que parecia possível passa a parecer provável. E o que parecia provável passa a parecer inevitável. Esse é o processo. É assim que funciona. A sua mente precisa de repetição para aceitar uma nova realidade. Ela precisa ver aquela imagem tantas vezes que em algum momento ela para de resistir e começa a colaborar. Ela para de dizer "isso é loucura" e começa a perguntar "como eu faço isso acontecer?". E quando a sua mente muda essa pergunta, tudo muda.
Porque agora ela está trabalhando a seu favor. Agora ela está buscando caminhos em vez de desculpas, soluções em vez de obstáculos. Mas eu preciso ser honesto com você sobre algo. A visualização sozinha, sem ação, é fantasia. E eu seria irresponsável se te dissesse o contrário. Visualizar a vida dos seus sonhos e continuar deitado no sofá esperando que o universo entregue tudo na sua porta é uma forma sofisticada de procrastinação. A visualização é um mapa. Ela te mostra o destino, ela te mostra o caminho, ela te dá clareza. Muita clareza, meu amigo. Mas quem caminha é você. Quem dá o passo é você. Quem enfrenta o medo é você. E é por isso que essa prática é tão transformadora. Porque quando você visualiza com intensidade, com emoção e detalhe, algo dentro de você se levanta. Uma urgência nasce no seu peito. Uma vontade que vai além da motivação passageira, que vai além do entusiasmo de um vídeo bonito. É uma decisão. Uma decisão de que aquela vida imaginada vai se tornar real, custe o que custar. E sabe o que acontece com a maioria das pessoas? Elas têm medo dessa decisão. Elas preferem continuar sonhando de forma vaga, de forma desfocada. Porque o sonho vago é confortável. Ele permite que você diga, um dia eu chego lá, sem nunca precisar definir que dia é esse. Ele permite que você se sinta bem com a ideia de mudança, sem nunca enfrentar o desconforto real da transformação. Mas a visualização que eu estou te propondo é diferente. Ela é específica, ela é detalhada, ela tem cor, tem som, tem cheiro, tem textura. É tão real dentro da sua mente que quando você abre os olhos, o contraste entre o que imaginou e o que vê ao redor te incomoda. E esse incômodo é sagrado. Esse incômodo é o combustível que vai fazer você se mover. Porque a pessoa que se acomoda é a pessoa que parou de visualizar algo maior. É a pessoa que aceitou que o teto da sua realidade é o limite do seu potencial. E eu me recuso a aceitar isso por você. Eu quero te contar o que acontece dentro do seu cérebro quando você visualiza. Porque talvez, para você acreditar de verdade, você precise entender que isso é ciência, que isso é real, que isso é mensurável. Quando você fecha os olhos e imagina algo com intensidade, o seu cérebro dispara sinais elétricos pelos mesmos caminhos neurais que seriam ativados se você estivesse vivendo aquela experiência de fato. Se você imagina correndo, os músculos das suas pernas recebem microestímulos. Se você imagina tocando piano, as áreas motoras dos seus dedos se ativam. Se você imagina um momento de profunda alegria, o seu corpo libera as mesmas substâncias químicas que liberaria se aquela alegria fosse real. O seu cérebro é incapaz de distinguir o que é vivido do que é vividamente imaginado. Ele responde da mesma forma, e isso muda tudo. Isso significa que quando você visualiza a sua melhor versão todos os dias, você está literalmente treinando o seu cérebro para ser essa pessoa. Você está criando novos caminhos neurais, fortalecendo conexões, construindo uma arquitetura mental que corresponde àquilo que deseja se tornar. Pense nisso como um atleta que treina mentalmente antes da competição. Ele se vê cruzando a linha de chegada, ele sente o vento no rosto, ouve a torcida, percebe cada músculo do seu corpo trabalhando em perfeita harmonia. E quando chega o dia da prova, o corpo dele já sabe o que fazer, já percorreu aquele caminho milhares de vezes no silêncio da mente. A vitória para ele já aconteceu antes de acontecer. E é exatamente isso que eu estou te pedindo para fazer com a sua vida. Eu estou te pedindo para vencer antes de vencer, para conquistar antes de conquistar, para se tornar antes de se tornar. Porque a transformação exterior é sempre uma consequência da transformação interior, sempre. Agora eu sei que existe algo dentro de você que resiste. Eu sei que existe uma voz, talvez baixa, talvez ensurdecedora, que diz que você já tentou mudar e que as coisas continuam as mesmas. Essa voz tem nome. Ela se chama identidade. Ela é a imagem que você construiu de si mesmo ao longo dos anos, feita de tudo que ouviu, de tudo que viveu, de tudo que aceitou como verdade. Essa identidade é como um termostato. Sabe como funciona um termostato? Você define uma temperatura e ele trabalha para manter o ambiente naquela faixa. Se esfria demais, ele aquece. Se esquenta demais, ele esfria.
A sua identidade funciona da mesma forma. Se você se enxerga como alguém que ganha um determinado valor por mês e de repente surge uma oportunidade de ganhar muito mais, algo dentro de você sabota. Algo dentro de você encontra um jeito de voltar para aquela faixa conhecida. Você arruma uma desculpa, cria um problema, perde a chance e depois diz que a vida é injusta, que as oportunidades fogem de você. Mas a verdade é que o seu termostato interno te puxou de volta. Ele fez o trabalho dele. Ele te manteve na temperatura que você inconscientemente definiu como sua. A visualização é a única ferramenta capaz de reprogramar esse termostato. Quando você se vê dia após dia vivendo numa realidade diferente, sentindo emoções diferentes, tomando decisões diferentes, você está ajustando a temperatura. Você está dizendo para o seu sistema interno: o meu novo normal é esse. E no começo ele vai resistir muito, vai sentir desconforto, vai sentir que é mentira, vai ter vontade de parar. E é exatamente aí que a maioria desiste. Mas os que continuam, os que atravessam esse desconforto com disciplina e fé, esses experimentam algo que parece mágica. A vida começa a se reorganizar ao redor da nova imagem. Pessoas aparecem, portas se abrem, ideias surgem. A coragem brota de um lugar que você nem sabia que existia dentro de você. Eu quero que você faça mais uma coisa comigo agora. Quero que você coloque a mão sobre o peito novamente. Sinta o seu coração. Sinta essa batida que está ali, fiel, constante, te sustentando mesmo quando você esquece de agradecer por ela. Agora eu quero que você diga, pode ser em silêncio, pode ser num sussurro, as seguintes palavras: eu mereço a vida que desejo. Diz de novo: eu mereço a vida que desejo. Percebe o que acontece dentro de você quando diz isso? Se veio uma emoção, se veio um nó na garganta, se veio uma lágrima, é porque essa frase tocou numa ferida que está aberta há muito tempo demais. Porque no fundo mesmo, o que te impede de visualizar com fé é que uma parte de você acredita que aquilo tudo é bom demais para alguém como você. E essa crença silenciosa e traiçoeira é a raiz de tudo que te trava. De onde veio essa crença? Talvez de uma infância onde te disseram que dinheiro é difícil, que gente como você nunca chega lá, que sonhar alto é perigoso. Talvez de um relacionamento onde te fizeram sentir pequeno, incapaz, insuficiente. Talvez de um fracasso que doeu tanto que você jurou, sem perceber, que nunca mais ia se permitir querer algo grande. Mas eu preciso que você entenda uma coisa com cada fibra do seu ser. Essas crenças foram instaladas em você. Elas foram colocadas ali por pessoas que também carregavam as próprias feridas, as próprias limitações, os próprios medos. Elas te deram o melhor que tinham, mas o melhor delas já era limitado. E você, sem saber, herdou esses limites e os tratou como se fossem seus. Mas eles nunca foram. Nunca. A visualização que eu estou te propondo é um ato de coragem. É um ato de rebeldia contra tudo que te disseram que você era. É você, de olhos fechados, no silêncio do seu quarto, dizendo para o universo: eu sou mais do que fizeram de mim. Eu sou mais do que os meus erros. Eu sou mais do que as minhas circunstâncias. E eu vou provar isso. Cada vez que você senta, fecha os olhos e se vê numa realidade melhor, você está quebrando uma corrente, está desfazendo uma programação, está reescrevendo um código que rodou na sua mente por tempo demais. E isso assusta. Assusta porque o novo é desconhecido, e o desconhecido por natureza gera medo. Mas eu te digo, o medo de permanecer onde você está deveria ser infinitamente maior do que o medo de ir aonde nunca foi. E é por isso que eu quero te fazer um convite agora. Um convite que pode parecer incomum, pode parecer ousado, mas que tem o poder de marcar esse momento como um divisor de águas na sua vida. Eu quero fazer uma visualização com você aqui agora. Eu quero te guiar por dentro da sua própria mente e te levar até aquele lugar onde a vida que você deseja já existe e te mostrar que ela é mais real do que você imagina. Eu só preciso que você confie em mim pelos próximos minutos. Respira fundo e vem comigo. Pense comigo. Daqui a 30 dias, você vai estar em algum lugar, vai estar vivendo alguma versão da sua vida.
A pergunta é: vai ser a mesma versão de hoje? Vai ser o mesmo cansaço, a mesma frustração, a mesma sensação de que está apenas sobrevivendo em vez de viver? Ou vai ser uma versão onde algo mudou, onde algo se moveu, onde a luz entrou por uma fresta que antes estava fechada? 30 dias, só 10 minutos por dia. É isso que está entre você e uma transformação que pode te fazer olhar para trás e dizer: foi ali que tudo mudou. Eu sei que parece simples demais, e é simples, mas simples é diferente de fácil. Simples exige consistência, simples exige fé no processo quando os olhos ainda veem o caos. Simples exige que você confie em algo que ainda é invisível. E essa confiança, essa fé inabalável no que ainda é semente, é o que separa quem transforma a vida de quem apenas fala sobre transformação. Eu quero que você encontre uma posição confortável. Se puder sentar, sente. Se puder se recostar, se recoste. Se tiver que ficar de pé, fique de pé. Mas plante os 2 pés firmes no chão, como se criasse raízes. Agora eu quero que você feche os olhos. Feche devagar, sem pressa. Sinta o peso das suas pálpebras descendo, como se o mundo lá fora fosse silenciando pouco a pouco. O barulho vai diminuindo. As preocupações vão ficando menores. As vozes que cobram, que julgam, que pressionam, elas vão ficando distantes, como se alguém estivesse abaixando o volume delas até restar apenas silêncio. E nesse silêncio existe só você. Agora respire fundo. Puxe o ar pelo nariz devagar. Sinta ele enchendo seus pulmões, expandindo seu peito, descendo até o fundo do seu corpo. Segura por um instante e solta. Solta pela boca devagar, como se estivesse liberando tudo aquilo que está pesando. Toda a ansiedade, toda a dúvida, todo o cansaço. Solta. Faz isso mais uma vez. Inspira profundamente. Sinta o ar como se fosse luz entrando em cada célula do seu corpo. Segura e solta. Sinta o seu corpo ficando mais leve. Sinta os seus ombros descendo, a tensão do maxilar se desfazendo, as mãos relaxando. Você está seguro aqui. Você está inteiro aqui. E tudo o que existe nesse momento é a sua respiração e a sua mente. Agora eu quero que você imagine uma tela à sua frente. Uma tela enorme, como uma tela de cinema. Mas essa tela é só sua. Ninguém mais pode ver o que vai passar nela. Ninguém mais tem acesso a essa sala. É o seu espaço sagrado. Nessa tela, eu quero que comece a aparecer uma imagem devagar, como o sol nascendo no horizonte. A imagem vai ganhando forma, ganhando cor, ganhando vida. E o que aparece nessa tela é você. Mas é uma versão sua que você talvez nunca tenha visto com tanta clareza. É a versão de você que vive a vida que deseja. Olha para essa imagem. Olha com atenção. Como essa pessoa está vestida? Que roupas ela usa? Que expressão ela carrega no rosto? Percebe que ela sorri de um jeito diferente? Percebe que os olhos dela têm um brilho que vai além da alegria? É paz. É a paz de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. Agora eu quero que você saia da plateia e entre na tela. Entra nessa imagem. Vista essa versão de você como se vestisse uma roupa nova. Sinta os seus pés tocando o chão desse lugar. Que chão é esse? É madeira? É grama? É o piso frio de um apartamento com uma vista que tira o fôlego? Sinta a temperatura do ar. Está quente? Está fresco? Tem uma brisa leve tocando a sua pele? Olhe ao redor. O que você vê? Você está na sua casa? Como ela é? Como são as paredes, os móveis, a luz que entra pelas janelas? Sinta o cheiro desse lugar. Talvez tenha um café passando, talvez tenha o perfume de flores, talvez tenha o cheiro limpo de um espaço que é seu, verdadeiramente seu, conquistado com o seu suor, com a sua fé, com a sua persistência. Agora olha para suas mãos dentro dessa visualização. Elas estão diferentes. Elas são as mãos de alguém que construiu algo grandioso, de alguém que trabalhou, que insistiu, que caiu e levantou tantas vezes que perdeu a conta.
Agora olha para o espelho. Olha nos seus próprios olhos. O que você vê ali? Vê orgulho? Vê gratidão? Vê alguém que, em algum momento do passado, nesse exato momento em que você está agora, tomou uma decisão. A decisão de acreditar antes de ver. A decisão de sentir antes de ter. A decisão de se tornar antes que o mundo confirmasse. Agora eu quero que você sinta. Sinta a emoção dessa conquista invadindo seu peito. Sinta a gratidão subindo pela garganta, enchendo os seus olhos. Aquilo que você mais deseja já aconteceu nesse espaço. Já é real aqui dentro. E eu quero que você sinta isso como se fosse a mais pura verdade. Porque dentro da sua mente, nesse instante, é. Coloca a mão no peito. Sente o seu coração batendo mais forte. Ele está respondendo. Ele está reconhecendo essa imagem como real. O seu corpo inteiro está vibrando numa frequência diferente agora. Cada célula sua está recebendo a informação de que algo mudou, de que existe um novo destino, de que existe um novo caminho traçado. Agora eu quero que você imagine o seu dia nessa realidade. Você acorda e a primeira sensação é de paz. A primeira sensação é de propósito. Você sabe exatamente quem é, para onde está indo. Você levanta e o peso que antes te segurava na cama desapareceu. A ansiedade que te apertava o peito todas as manhãs deu lugar a uma expectativa saudável, uma vontade genuína de viver o que o dia tem para oferecer. Você olha ao lado e vê as pessoas que ama. Elas estão bem, elas estão seguras, elas estão orgulhosas de você, da jornada que você percorreu, da pessoa que você se tornou. Sinta esse amor. Deixa ele te preencher. Agora, segura essa imagem. Segura com tudo que você tem. Aperta ela contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Porque essa imagem é a planta da sua vida futura. Ela é o projeto da obra que você vai construir a partir de hoje. E cada vez que você voltar aqui, cada vez que fechar os olhos e revisitar esse lugar, essa imagem vai ficar mais forte, mais nítida, mais viva. Vai chegar um dia em que você vai abrir os olhos e perceber que o mundo ao seu redor começou a se parecer com o que você imaginou. As peças vão se encaixar, os caminhos vão se abrir, as pessoas certas vão aparecer e você vai entender que tudo começou aqui, nesse momento, nessa respiração, nessa decisão silenciosa de acreditar no que ainda era invisível. Respira fundo mais uma vez. Sinta o ar enchendo os seus pulmões com essa nova verdade. Segura e solta devagar. Vai trazendo a sua consciência de volta para esse momento. Sinta os seus pés, sinta as suas mãos, sinta o peso do seu corpo na cadeira. E quando estiver pronto, abre os olhos devagar como se estivesse nascendo de novo. Porque, de certa forma, você está. Você fez algo que a maioria das pessoas nunca faz. A maioria das pessoas passa a vida inteira correndo, produzindo, reagindo, mas nunca para, nunca fecha os olhos, nunca se dá permissão de ver além do que já existe. Você fez isso e algo mudou. Talvez você ainda esteja sentindo, talvez tenha um calor no peito, uma emoção que nem sabe nomear, uma sensação estranha de que algo se moveu por dentro. Isso é real. Isso é o seu sistema inteiro reconhecendo que existe um novo endereço, um novo destino, uma nova possibilidade registrada nas suas células. Mas agora, eu preciso te levar um passo além. Porque a visualização abriu a porta, ela mostrou o caminho, ela acendeu a luz, ela te deu uma direção. Só que existe algo que vai fixar essa nova imagem na sua mente com uma força que o pensamento sozinho é incapaz de alcançar. E esse algo é a sua própria voz. As palavras que saem da sua boca carregam um poder que você subestima há tempo demais. Quando você diz algo em voz alta, o seu cérebro processa aquilo de forma completamente diferente de quando apenas pensa. Quando você ouve a sua própria voz declarando quem você é, o que você merece, o que você está construindo, algo dentro de você desperta. É como se cada palavra fosse um martelo quebrando uma parede antiga. E é isso que nós vamos fazer agora.
Eu vou te pedir algo que talvez pareça desconfortável, e se parecer, é porque precisa ser feito. Eu quero que você repita algumas frases comigo em voz alta. Eu sei que talvez você esteja num lugar onde sente vergonha de fazer isso. Eu sei que a sua mente já está inventando desculpas para apenas ler e seguir em frente. Mas eu te peço, fala. Mesmo que seja num sussurro, mesmo que a sua voz saia tremida, mesmo que você sinta que é estranho, fala. Porque essas palavras precisam sair de dentro de você. Elas precisam atravessar os seus lábios, vibrar no ar e voltar para os seus ouvidos como uma verdade que você escolheu declarar sobre a sua própria vida. Coloca a mão no peito, sente o seu coração e repete comigo. Eu sou capaz de construir a vida que desejo. Diz com a voz firme, diz como se tivesse certeza, mesmo que ainda esteja duvidando. A certeza vem depois. Primeiro vem a decisão de declarar. Agora repete. Eu mereço abundância. Eu mereço saúde. Eu mereço paz. Eu mereço amor. Sente o peso dessas palavras. Sente como elas caem sobre você como uma chuva depois de uma seca. Há quanto tempo ninguém te diz isso? Há quanto tempo você mesmo parou de acreditar nisso? Pois agora é você dizendo para você. E essa é a voz que mais importa. Essa é a única voz que tem o poder de reprogramar tudo. Repete. Eu solto o medo. Eu solto a dúvida. Eu solto toda a crença que me diminui. Sente. Sente como se estivesse largando um peso que carregou por anos. Você segurou isso por tempo demais. Segurou o medo de tentar, o medo de aparecer, o medo de ser grande. Segurou tanto que já nem percebia que estava carregando. Mas agora, nesse instante, você está escolhendo largar. Mais uma vez, repita. A minha mente é poderosa. O que eu visualizo com fé e emoção se torna real na minha vida. Isso é uma declaração de soberania. É você retomando o trono da sua própria mente. É você dizendo que a partir de hoje, quem comanda os pensamentos, quem escolhe as imagens, quem define os limites, é você. Mais ninguém. Nenhuma circunstância, nenhum trauma, nenhuma voz do passado. Você. Agora, a última. E essa é a mais importante. Respira fundo antes de dizer. Deixa o ar encher o seu peito e declara. Eu estou me tornando a pessoa que eu sempre deveria ter sido, e nada no mundo vai me impedir. Fique com essa frase. Guarda ela. Leva ela para a cama com você hoje. Acorda com ela amanhã. Repete ela no espelho, no carro, no banho, na fila do mercado, no momento em que a dúvida vier te visitar. Porque ela vai vir. A dúvida sempre volta. Ela é persistente, ela é teimosa. Ela conhece todos os seus pontos fracos. Mas agora você tem uma arma que ela desconhece. Agora você tem a sua própria voz, declarando uma verdade mais forte do que qualquer medo. Eu quero que você entenda o que está acontecendo com você nesse exato momento. Você está plantando sementes que vão germinar nos próximos dias e semanas. Talvez você acorde amanhã e tudo pareça igual. Talvez olhe ao redor e veja as mesmas paredes, os mesmos problemas, a mesma realidade. Mas algo por baixo da superfície já está diferente. Algo no subsolo da sua mente já está se movendo. As raízes já estão se firmando. E vai chegar o dia, talvez mais cedo do que imagina, em que a primeira folha vai romper a terra. E aí outra, e outra, e outra. E de repente o que era semente virou árvore. O que era promessa virou realidade. O que era visualização virou a sua vida. Eu sei que algo dentro de você está diferente agora. Eu sei porque você ainda está aqui. Você ficou até esse momento porque alguma coisa te prendeu. Alguma coisa tocou num lugar que precisava ser tocado. E isso significa mais do que você imagina. Isso significa que você está pronto. Pronto para começar os seus 10 minutos diários. Pronto para fechar os olhos todas as manhãs e visitar aquela versão de você que já existe no futuro.
pronto para declarar com a sua própria voz quem você está se tornando. E eu te peço uma coisa simples. Vai até os comentários agora e escreve: eu estou me tornando quem eu desejo ser. Só isso. Eu estou me tornando quem eu desejo ser. Você pode escrever mais se quiser, pode dizer no que está se tornando, pode desabafar, pode compartilhar o que sentiu, mas o mínimo que eu te peço é essa frase. Porque quando você escreve, você firma um compromisso. Quando você declara publicamente, mesmo que para desconhecidos, você cria uma marca no tempo. E daqui a 30 dias, eu quero que você volte nesse comentário e veja de onde partiu. Eu quero que você volte e diga: eu comecei aqui. Foi aqui que eu decidi mudar. Deixe sua curtida neste vídeo. É muito importante para que mais pessoas possam encontrar esse conteúdo e também iniciar sua jornada de transformação. O algoritmo precisa saber que existem pessoas como você, que buscam a excelência e não a futilidade. E se você ainda não é inscrito no canal Receitas de Prosperidade, este é o momento. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui você não encontra apenas palavras bonitas, você encontra princípios, ferramentas e ensinamentos profundos para prosperar com Deus, com a mente renovada e com a alma em paz. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Fico feliz que você está comprometido com a sua evolução. Fique em paz, fique firme e até o próximo vídeo.